Bom dia, Zé. Bom dia. Pessoal, vamos lá. Continuar a aula, então, de ontem, que é a aula já para semana que vem, que é para a prova de semana que vem. Hoje à tarde, daqui a pouco, a gente vai fazer a nossa provinha, né? Tranquilo. Assim espero. Vocês não tenham problema. É um detalhe interessante com relação aos ácidos que nós estávamos falando ontem. Então, vamos lembrar que o composto ácido é aquele composto que, quando ele ioniza-se e quando ele dissocia na água, ele forma, então, tá? Basicamente, o íon H+, seguido do ânion, né? Próton H+, ou cátion H+, seguido do ânion. E a base, ao contrário do ácido, que a gente vai ver nessa aula, é o composto que vai liberar, tá? A hidroxila, que é o ânion OH-, tá? A base liga-se sempre a um cátion. Então, ontem nós estávamos falando dessa questão da ionização, dessa questão das dissociações que ocorrem, dos aspectos aí relativos à eletronegatividade. E aqui também tem um detalhe interessante. Uma vez que eles são formas ionizadas, tá? O que acontece? Você tem muitas vezes a utilização de solução ácida ou uma solução aquosa no meio aquoso, está aqui, ó, para conduzir corrente elétrica, tá? A gente vai ver esse sistema aqui de condução em corrente elétrica quando nós estudarmos eletroquímica, não no nono ano. Eletroquímica é uma matéria que a gente vai ver lá no terceiro ano, vocês verão comigo. A gente vai ver a pilha de Daniels, tá? A gente vai ver também as eletrólises, além das pilhas, que tem o movimento inverso. Mas é só para destacar um detalhe. Peguei aqui um ácido forte e peguei aqui uma base forte, que é a soda cáustica, e aqui o ácido muriático, ou o nome convencional, ácido clorídrico, e aqui a soda cáustica. Ambos, tá, têm capacidade, são soluções, quando eles são dissolvidos na água, são dissociados na água, eles têm a capacidade de condução de corrente elétrica, tá? Que é uma característica dos ácidos quando dispostos em meio aquoso, essa capacidade de conduzir corrente elétrica. Bom, aí, o que nós temos que saber fazer, então? Bom, primeiro, vamos relacionar aqui os ácidos e vamos relacionar aqui as bases em função da teoria de Arrhenius. Para a gente, então, aquele cidadão que nós falamos para vocês na aula passada, esse cara aqui, em torno de 1889, ele propõe essa dissolução. Quando você coloca o ácido na água, ele libera íons H+, e o ânion, tá? Mas, na verdade, as teorias atuais mostram que não é bem o íon H+, que ele libera. Na verdade, o íon H+, que ele libera, ele vai fundir-se com essa água aqui, ó. Esse hidrogênio aqui do ácido nítrico, por exemplo, ele vai fundir-se com essa água. E, na verdade, aqui vai aparecer H3O+, que é o íon hidrônico, daqui a pouco a gente vai falar. Mas, assim, a princípio, o Arrhenius, tá? Que esse cidadão que foi extremamente inteligente, inclusive em 1903, ele recebeu aqui, tá, um prêmio por sua teoria eletrolítica, etc. Tal. Ele foi o prêmio Nobel de Física daquele ano. Então, ele estabelece o conceito de tanto de ácido quanto de base de uma forma bem simples. Então, ele diz que ácido é uma substância que em água, ou aquilo que eu falei para vocês ontem, que em meio aquoso, libera um próton, H+, e um ânion, tá? Nesse caso aqui é o cloreto. Aí, ó, libera o próton, H+, e libera o ânion aqui, que nesse caso é o nitrato, o NO3-1. E, por exemplo, se eu pegar um outro ácido forte aqui com oxigênio, que a gente chama de oxiácido, se eu colocar ele em meio aquoso, mesma coisa, vai liberar o próton e vai liberar aqui um ânion, tá? Então, a gente vai ver essas condições. E o que é base, Zé? Segundo o conceito de Arrhenius. Então, Arrhenius, ele estabelece, então, o composto como base, aquele composto que em água ele vai liberar,
tá? O OH-. Então, ó, se bater o olho no composto, aquilo que nós falávamos na aula passada, você bateu o olho no composto, se o início do composto começa com H, e é um composto normalmente sem carbono, quando tem um carbono só, por exemplo, ácido carbônico, ainda continua como composto inorgânico. Agora, se tem vários carbonos no pezinho dele, C2, C3, etc., aí já é um composto orgânico. Então, todo composto inorgânico, tá? Quando começa com H, normalmente é um ácido, regra geral, tá? E todo composto inorgânico que termina com OH é uma base. Então, lembrando, os ácidos, eles ficam lá na tabela ácidos e bases inorgânicos, né? O ácido, ele fica na tabela periódica, então o pH dele de 0 a 7, que nós aprendemos ontem. À medida que eu diminuo o pH, eu aumento a acidez, beleza? Do 7 ao 14, eu tenho as bases, ou eu tenho, então, os elementos alcalinos. Esses elementos alcalinos, do 7 ao 14, terminam em OH, que são as bases ou hidróxidos que nós chamamos. O que acontece? Quando eu pego a soda cáustica, por exemplo, para você desentupir lá a pia da sua casa, etc. Tal, você coloca a soda cáustica na água, olha só o que acontece. Ela vai dissociar, ela vai romper a ligação aqui, que é a ligação eletrovalente ou ligação iônica. Quando ela rompe essa ligação, ela libera um cátion e libera o ânion OH-, que caracteriza as bases. Esse ânion aqui, a gente vai chamar de hidroxila, tá? Então, vai guardando bem o nome. Hidroxila, ou ainda você pode chamar o nome, né, que é sinônimo, é oxidrila. Então, hidroxila ou oxidrila. Mas, principalmente, a gente vai ver mais as hidroxilas. Então, terminou em OH o composto, eu sei que é uma base. Mesmo que eu não saiba que K é potássio, eu não saiba ainda que Ca é cálcio, eu não guardei, terminou em OH, eu sei que é uma base. Ah, como é que eu dou nome para isso, Zé? O OH aqui, quando é para dar nome do composto, a gente chama assim, ó, hidróxido de potássio, tá? Aqui, ó, hidróxido do OH de cálcio. Hidróxido exatamente porque é uma hidroxila. Hidróxido e hidroxila são escritos com a letra H na frente, tá? Aí, hidróxido de cálcio. Então, eu coloquei o hidróxido de cálcio na água, ele vai liberar cálcio e vai liberar aqui, ó, 2 hidroxilas. Nossa, Zé, então isso aí é bem simples, né? É, bem simplesinho. Agora, vamos ver aqui a atualização dessa teoria de Arrhenius, que eu estava falando para vocês. O que acontece, na verdade? Atualmente, o pessoal não concorda muito com essa situação que Arrhenius propôs, que liberava o H+ apenas. O pessoal propõe isso aqui, ó. Na verdade, quando você tem qualquer ácido, que seja o ácido clorídrico, o muriático, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, tá? Qualquer que seja o ácido, a teoria mais moderna, a teoria mais recente, a teoria que foi, vamos dizer assim, que foi renovada, ou que foi, melhor dizendo, atualizada, por esses dois aqui, ó, cientistas físico-químicos, tanto esse Peter, tá? Debye, e esse alemão aqui, ó, Erich Honecker, tá? Erich Honecker, né, que a gente fala com tremo. Esses dois, eles falaram assim, bom, mas o Arrhenius, eles tinham razão, ele tinha razão sim, só que, na verdade, o H+, que ele chama de H+, aí, ó, ele vai fundir-se com a água, porque lá não era HCl, por exemplo, né, aí meio aquoso, que é a água, ia liberar H+, mais o Cl. Ele falou assim, olha, a teoria dele está correta, só que tem um problema. Só que esse H+, aqui, quando ele é dissociado com a água, ele soma-se à água. Ele não fica sozinho. Só que sempre quando a gente representa um ácido, a gente vai representar esse H+ sozinho, tá? Então, ó, esse H+, tá vendo? Aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, que é a água. Se eu somar esse H com esse H2 aqui, eu vou ficar com H3. É mesmo, Zé, você vai ficar com H3. Isso, eu vou ficar com H3O+, que é esse cátionzinho aqui que é formado. Então, o pessoal falou, olha, na verdade, quando a gente vai fazer essa dissociação, que o Arrhenius disse que o HCl dissociava, formava H mais Cl, na verdade não é bem um H, não. Aí eles propuseram isso, ó, o H soma-se com a água, forma esse cátion aqui, ou esse íon com carga positiva,
que a gente vai chamar de hidrônio ou hidrozônio, que é a mesma coisa, tá? Aqui em cima tem até o nome dele, ó, hidrônio ou hidroxônio, tá? Que é a mesma coisa. Então, veja só, aí eu tenho aqui o hidroxônio, ou hidrônio, ou hidrozônio também, pode ser com Z, tem 3 nomenclaturas para ele, mas a mais comum em vestibular é hidrônio. Então, aqui você vai ter aqui, ó, esse H3O+, ele é uma forma expandida do apenas do H+, tá? Ele representa o H+ da reação, mas na verdade é o H+ mais água, aí dá H3O+, e mais aqui o ânion cloreto. Então, a mesma coisa aqui com o ácido sulfúrico. Um dos Hs aqui do ácido sulfúrico, tá? Ele vai fundir-se à água e vai formar o H3O+, e outro H fica junto com o sulfato, tá? Aí forma o sulfato ácido. O ácido nítrico só tem um H, então esse H pula para cá, funde-se que é o H2O, e aí você vai ter aqui a formação do hidrônio também, tá? Formou o hidrônio e liberou aqui o ânion em pretinho aqui, ó, que é o nitrato, NO3-1. Mas aí, Zé, dá para a gente classificar os ácidos em função da acidez? Quando eu falo assim, esse ácido ele é mais ácido, ele é mais, né, ele é mais forte ou menos forte, etc. Tal. Dá para a gente fazer essa classificação? A gente vai ver aqui que dá, através daquilo que nós chamamos do hidrogênio ionizável. O que é esse hidrogênio ionizável? O hidrogênio ionizável é aquele que é liberado durante o processo. Tá? Na água, ele é separado. Então, você vai ter pelo menos um hidrogênio ionizável no ácido. Então, por exemplo, Zé, se eu pegar um elemento que a gente chama de monoácido, então aqui eu tenho, por exemplo, os monoácidos. Por que é mono? Porque eles têm apenas um hidrogênio que vai hidrolisar-se, que vai separar-se, tá, do HNO3. Então é monoácido, só tem um hidrogênio. Aí quando ele liga-se com a água, ele forma o hidrônio e libera o nitrato. Mono, só um hidrogênio que separa, que vai ionizar-se, que vai dissolver-se, tá? Que vai dissociar-se. Então aí é muito simples, não tem como você esquecer, não tem como errar. Quando a gente fala nessa nomenclatura de ácido, então nesse caso, se mono eu tenho um, di eu tenho dois, tá? Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Que, olha só, nesse caso, se eu tenho 2, ele vai liberar 2H+, que vai somar-se a 2 águas, aí vai formar 2 H3O+. Essa é a diferença, e vai liberar aqui o sulfato, tá? Zé, eu tenho triácido. O que significa? Significa que eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. Eu poderia ter aqui o H3BO3, que é o ácido bórico, por exemplo, e posso ter aqui o ácido da Coca-Cola. Lembra que eu falei para vocês que o ácido da Coca-Cola é o ácido fosfórico? Esse que é o ácido danadinho aqui, ó, tá? Que vocês gostam tanto, que às vezes começa a provocar, dar defeito, né? Na parede estomacal, aí começa a dar defeito, começa a provocar corrosão na parede estomacal, tá? Nesse caso, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, que somam-se a 3 águas, formam 3 hidrônios, e libera aqui o fosfato, que é o PO4-3. Zé, a gente vai aprender a guardar esses ânions? Eu já falei para vocês. Dá em menos de 60 que vocês vão ter que saber de cor, tá? Isso aí não tem nada a ver com tabela periódica, não. Isso aí são os ânions que vocês têm que saber mesmo. E, obviamente, quando a gente fala em tetrácido, eu estou trabalhando aqui com silicato, com ácido silícico, tá? Ó, qual que é a diferença? Aqui nós temos 4 hidrogênios ionizáveis, que ao fundir-se com a água, com 4 águas, eles vão liberar, então, aqui, ó, 4 hidrônio, e vai liberar esse ânion aqui, ó, que é o silicato, SiO4-4, tá? Que é o famoso silicato. Então é fácil, Zé. 1 hidrogênio mono, 2 bi, 3 tri, 4 tetra, tá? Aí eu vou ter, então, só colocar na frente ácido, de acordo com os hidrogênios que eu tenho ionizáveis, beleza? E aqui, então, você vai ter a classificação também, uma outra classificação que a gente estabelece. Eu nem vou falar sobre a exceção do ácido fosforoso, que para vocês, por enquanto, não tem interesse.
Mas eu tenho aqui a classificação com relação à presença de hidrogênio e de oxigênio, aliás, presença de oxigênio, tá? E a ausência de oxigênio. Quando eu tenho um ácido inorgânico que ele não tem o oxigênio na sua forma estrutural, a gente vai chamar de hidrácido. Então, ó, por exemplo, Zé, isso aqui é um ácido, né? HBr, é ácido brômico. Isso aqui é um outro ácido, né, Zé? Isso, ácido sulfídrico, H2S. Esse aqui é aquele ácido que mata, quando ele libera o cianeto. O cianeto mata, né, velho? Você morre, tá? Por asfixia. Então, aqui você tem um ácido que a gente chama de ácido cianídrico, que é a fusão do carbono com o nitrogênio, tá? Mas veja que nesses três aqui, eu não tenho o elemento oxigênio somado aí. Agora, já os ácidos que apresentam oxigênio na sua forma estrutural, todos esses ácidos aqui, eles são oxiácidos. Por que ox? Porque eles têm, Zé, o oxigênio na sua forma estrutural. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, Zé, quem que é esse ácido aqui? Ó? Aqui eu tenho o sulfato, então é ácido sulfúrico. Então, aqui eu tenho o nitrato, então é ácido nítrico. Aqui eu tenho fosfato, então é ácido fosfórico. Ah, Zé, aqui você tem um vinagre, né? Até você comentou com a gente na aula passada. Exatamente, esse ácido aqui a gente chama de ácido, isso aqui é um composto orgânico, é um ácido orgânico, tá? Ó, tem pelo menos duas cadeias ou dois átomos de carbono. Então você tem um composto orgânico. Esse ácido aqui é conhecido como ácido etanóico, tá? Ou ácido etílico. Ácido etanóico ou ácido etílico, o nome que você compra no supermercado é como vinagre. Você usa aí para condimento, para temperar saladas, etc. Tal. Zé, dá para eu saber a constante de ionização que a gente chama de alfa? Embora isso aqui não seja tão importante para vocês agora, mas eu vou só mencionar aqui, ó, só um detalhe. Esse valor de alfa, ele é dado em função do número de moléculas que se ionizam com o número de moléculas que se dissolvem quando você coloca o ácido em meio aquoso. Então, nós vemos que ionização é a capacidade de atração de um dos elementos que compõem o ácido, mais eletronegativo, que acaba atraindo para si os elétrons que estão presentes no próton hidrogênio. Então, quando eu tenho HCl, o cloro, tá, que é mais ionizado, ele atrai os elétrons do hidrogênio. E o número de moléculas dissolvidas, isso aqui sempre é dado no enunciado do exercício. Então, só para você ter uma noção aqui, para ver como é que é fácil, a gente vai classificar, tá? Entre ácido forte e ácido fraco. Só para você ver aqui como é que funciona isso, ó. Esse alfa, ele varia aqui entre 0 e 1, tá? Quando é 0, obviamente, você não tem ionização de nenhuma molécula. Quando é 1, você tem 1, quando você fala 100%, o que é 100%? 100%, quando a Vivi fala para vocês lá na matemática, não é 100 sobre 100. Então, ó, 100 sobre 100 é 1 inteiro. Então, 100% na matemática é 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 dá 1 completo, 1 inteiro. Então, 100% é a mesma coisa que eu tiver 1. Então, eu tenho duas opções. E se eu tiver o alfa igual a 0, significa que nenhuma molécula minha sofre ionização. Se eu tiver o alfa igual a 1, significa que todas as moléculas sofrem ionização, tá? Então, nesse caso aqui, você vai ver, então, como é que esse alfa, ele vai assumir esse valor aqui que pode variar. E como é que eu vou estabelecer essa situação de variação. Então, quando eu faço aquela continha, tá? De moléculas ionizáveis e moléculas dissolvidas, que a gente viu ali agora, cálculo, a gente vai resolver um exercício aqui para ficar bem claro. Mas quando eu faço essa continha, só uma coisa que você tem que guardar, que é muito fácil. Quando a conta for maior do que 0,5, na continha que você fizer, para o valor de alfa, tá? Se for superior a 0,5, 0,5 representa 50%, beleza? Então, por exemplo, o HCl, você vai calcular o alfa dele, ele dá lá 0,925, 0,925. Ou seja, ele apresenta o alfa no valor de 92,5%, tá? Que é a porcentagem dele de acidez. Já o ácido nítrico, quando você faz essa continha, vai dar 0,92. Então, o alfa dele é 92%. Então, o que acontece?
Se esse alfa é maior do que 0,5, que é a mesma coisa que 50%, nós falamos que esse ácido é forte. Então, os ácidos fortes, eles apresentam esse valor de alfa superior a 50%. Se esse valor ele ficar entre 0,05 e 0,5, ou seja, 5% e 50%, nós falamos que esse ácido é um ácido que nós chamamos de semifortes, ou também conhecidos como moderado, tá? Então, você tem alguns ácidos que serão semifortes. Então, por exemplo, aqui ele te deu o ácido fluorídrico, olha só, o alfa dele deu 8%. Está entre 5, tá? E 50, Zé? Tá, então, ele é o quê? Ele é um ácido, tá? Moderado. Ah, Zé, então se ele está lá, o ácido fosfórico deu 27, ácido moderado também, tá? Aí, olha só, e você vai ter também o que a gente chama de ácido fraco. O que é o ácido fraco? Quando o valor de alfa for inferior a 5, for menor do que 5. Então, tem, por exemplo, esse ácido cianídrico aqui, ó, a capacidade de acidez dele é muito baixa. Só que a capacidade de toxidez dele é muito alta. Muito tóxico, mas nesse caso ele é pouco ácido, tá? O alfa dele deu 0,0008%. Tá vendo? Bem fraquinho, deu menor do que 5. Se eu pegar o ácido carbônico, tá? Que é derivado do carbonato, eu vou ter que o alfa dele aqui vai dar 0,18%. Ah, Zé, se deu 0,18%, qual que é o interesse nesse caso aqui? Ó? Deu menor do que 5, ele é um ácido fraco. Só isso, tá? É uma tabelinha que você tem que guardar, mas o que é a situação? Maior do que 50, forte, entre 5, o valor de alfa, e 50, moderado, ou semi-forte, e abaixo de 5, fraco. Simples assim. Vamos fazer um exercício aqui? Tipo dos exercícios que nós faremos na prova da semana que vem. Olha como é fácil. Ele diz assim, a dissociação iônica e a ionização de eletrólitos são processos reversíveis, pois os íons produzidos unem-se novamente para formar as unidades elementares que os originam, que os originaram. Então, por exemplo, você pode pegar o H2CO4, o ácido sulfúrico, que vai produzir 2H+, e 2-sulfato, como você pode pegar os 2H+, e 2-sulfato, que você vai produzir ácido sulfúrico. Então, as reações são reversíveis, acontecem dos dois lados, tá? Aí ele vai dizer assim, quando se estabelece equilíbrio entre as unidades elementares não dissociadas ou não ionizadas e os íons formados, é possível de definir o grau de ionização iônica ou grau de ionização que a gente chama de alfa, que é aquela letrinha que a gente acabou de ver. Calcule o grau de ionização de um ácido, tá? Aí ele te dá aqui HA, para não mencionar, em uma solução, sabendo que o número de moléculas adicionadas na água é o quádruplo do número de moléculas ionizadas. Então, vocês que gostam muito dessa questão do dobro, do quádruplo, que a gente viu lá no início do ano, então vamos lá. Isso aqui é bem facinho, né? Então, o número de moléculas adicionadas na água é 4 vezes maior do que o número de moléculas ionizadas. É isso que ele está dizendo. Ah, mas ele não falou o valor, não tem problema. Se ele falou que é o quadro, eu posso dizer, então, que é 4x, né, Zé? 4 vezes o valor de uma incógnita x. E o número de moléculas ionizadas, esse aqui é 4 vezes maior, vou chamar ele só de x, tá? Ah, então é facinho, Zé. Como é que eu calculo o alfa aqui, ó? Então, o alfa, eu vou estabelecer o cálculo em função do número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas adicionadas ou dissolvidas na água, beleza? Então, ó, aí vai dar x sobre 4x, né? Aí x sobre 4x, posso cortar x com x, sobra 1 em cima e 4 embaixo. 1/4. Então, ó, se deu 1/4, Zé, ó, o meu alfa, ele vai ser de 0,25. Bom, se ele é de 0,25, ele é de 25%. É isso, Zé? Isso. Ele é de 25%. Se ele é de 25%, lembra da tabelinha, de 5 a 50, eu tenho um ácido moderado. Então, se eu fosse para eu classificar esse ácido aqui, eu não sei qual é ele, porque HA, ele só deu um exemplo hipotético. O A aqui não representa nenhum elemento químico, tá? Você não tem nenhum elemento químico representado apenas pela letra A. Você tem elementos químicos representados, sim, pela letra A, seguida do Lzinho, que é o alumínio, por exemplo, tá? Você tem
elementos que você pode começar com a letra A, mas não que só o A você não tem na tabela. Aí você vai ter aqui, ó, quanto que deu, então, o grau de ionização deles? 25%. Nossa, mas isso é muito fácil, né, Zé? Vai ser tão facinho assim na prova? Claro que não, né? Na prova a gente sempre tenta estabelecer um conflito para aquilo que está ruim se torne pior ainda. Hoje vocês vão ver na prova da tarde que vai ser uma prova, espero que vocês achem fácil, tá? Daqui a pouco eu já vou passar os grupos lá, as questões. Não, deixa eu passar na hora da prova, né? Então vocês farão, resolverão e me mande tudo num documento único, tá? Um documento único de cada grupo. Olha só, aqui também nós vamos ter uma outra forma de determinar a força dos ácidos. Vou ensinar um macetinho para vocês, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o ácido ferrocianídrico. Nossa, que doideira, Zé. Como é que eu vou guardar essa fórmula? Você tem que saber, meu cara. Mas você vai ver que, por enquanto, quando vocês estão tendo uma aula online, é fácil você guardar as fórmulas, né, Zé? É fácil porque eu posso consultar, né? Pois é, menos mal, né? Quando a gente tiver aula presencial sobre essa matéria, vocês não vão consultar. A única coisa que vocês podem consultar são os seus neurônios, tá ligado? Fera demais. Ó, então vamos entender aqui, Zé. Eu vou ensinar uma forma para vocês agora. Mais fácil você definir se um ácido é fraco, moderado ou se ele é forte. Como, Zé? Quando é oxiácido, pelo menos, tá? Ou seja, quando você tem um ácido que tenha oxigênio. O que você vai fazer? Muito fácil. Olha só, eu vou pegar o número de oxigênios presente nesse ácido e vou subtrair pelo número de hidrogênios que se separam, que se ionizam. Beleza? Se nessa subtração o valor for igual a 0, eu tenho um ácido fraco. Se o valor for igual a 1, eu vou ter um ácido moderado. Se o valor for superior, maior ou igual, vamos dizer assim, né, que é melhor, a 2, eu tenho um ácido forte. Mostra pra gente, Zé. Vou mostrar. Olha que bobeira. Olha na sua apostila. Olha só que bobinho esse aqui, ó. Mais fácil do que isso aqui, só empurrando bêbado na ladeira. Olha só, aqui eu tenho H2SO4. Note você que em azul eu tenho oxigênio, em vermelho eu tenho hidrogênio. Ah, mas ainda não guardei essa forma, não guardei o nome, não tem problema. Você olhou aqui, começou com H, você sabe que é um ácido. Então aqui, meu caro, ó, 4 menos 2, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, vai dar 2, beleza? 2 ó, maior ou igual a 2, eu posso afirmar para vocês que o ácido sulfúrico é um ácido forte, beleza? Ô Zé, esse 2 que deu aí é o pH? Hein? Não, isso aqui não é pH, não. Isso aqui é apenas a diferença entre ácido, entre oxigênio e hidrogênio, só isso. Tem nada Então, a ver. mas aí isso remete se ele é forte ou fraco, certo? Aí remete ao pH no sentido de que ele vai ter um pH baixo, né? Nesse sentido. Isso. Não que o pH dele seria 2, entendeu? Não, exato. Aí você pode afirmar que ele tem um pH baixo, mas não que é um pH 2. Aí você vai dizer, porque ele é forte, tem um pH baixo. Aí você vai pegar esse ácido aqui, ó, que é o ácido perclórico. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4, né? Quantos hidrogênios eu tenho? 1. Aí você faz a continha. 4 menos 3, aliás, 4 menos 1 deu quanto? Deu 3. Deu um valor superior a 2, maior ou igual a 2, esse aqui também vai ser um ácido o quê? Um ácido forte, tá? E o da Coca, Zé? Veja que o da Coca não é tão forte assim, embora ele provoque bastante estrago. E o da Coca, o que acontece com o ácido da Coca? Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho H3PO4. Vou pegar aqui, né? 4 oxigênios menos 3 hidrogênios. 4 menos 3 deu 1. Se o resultado entre oxigênio e hidrogênio deu 1, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ácido que a gente chama de moderado, tá? Então, semiforte ou moderado. Beleza. Zé, e esse aqui? E esse ácido aqui, ó? Que, na verdade, nós representamos dessa forma aqui, ó. O que conta aqui são o vermelhinho aqui, ó. Esse aqui é o ácido fosforoso, tá? Os ácidos ionizáveis deles, hidrogênios, são apenas 2. Esse outro aqui que está em preto, ele não é ionizável, ele não se separa. Então, aqui, se você pegar 3 menos 2, deu 1. Ah, se deu 1,
eu tenho um ácido aqui moderado, Zé. É moderado. Então, não tem erro, é fácil, tá? E assim vai, ó. Aí você vai pegar aqui, ó, o ácido bórico, por exemplo. O que acontece com o ácido bórico? Se eu pegar 3 menos 3, dá zero. Então, eu posso afirmar que o borato, que vai derivar o ácido bórico, ele é um ácido que, Zé? Bom, um ácido bórico, que vai formar o borato, que vai dividir-se na água e for liberar o borato, esse ácido é um ácido fraco. Então, valor igual a zero, fraco. Valor igual a 1, moderado. Valor maior ou igual a 2, deu entre a subtração do oxigênio e do hidrogênio do ácido, eu tenho um ácido forte. Ah, mas então esse aqui é mais fácil até, né, Zé? Para eu fazer de cabeça já, do que em relação ao alfa, tá? Ambos são fáceis, tanto o alfa quanto esse aqui, tá? Então, isso aqui é fácil, você não vai ter nenhum problema. É só você estabelecer aqui, ó, 3 menos 1 deu 2, ele é forte, tá? 4 menos 2 deu 2, aqui também ele é forte. Então, tudo tranquilo. Não vai ter nenhum problema com relação a essa questão. Então, você pode usar tanto a constante alfa, então, usando a constante alfa para você definir, você tem, então, a partir da constante alfa, o que você tem? Se deu menor do que 5, fraco. Entre 5 e 50, moderado. Maior do que 50, forte. Tá? Então, não tem erro, não tem rosco. É um negócio muito bobinho, muito facinho. Agora, vamos lá para a nomenclatura. Aí eu vou ter que pedir para vocês guardar uma frase para mim. A frase vai ser a seguinte, já vou falar a frase, mas é teimoso mosquito no bico do pato, com ácido cianídrico não me meto. Eu vou explicar por quê. Porque o ácido aqui, ele tem uma jogadinha aqui para você estabelecer a nomenclatura em função do nome do ânion, tá? Então, ó, aqui eu tenho alguns ácidos, oxiácidos, que ele me deu. Aí ele pede para você colocar em ordem crescente da força ácida desses compostos. Bate o olho aqui, Xará, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse é moderado. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. Esse é fraco. 3 menos 1, 2. Tá? Esse é forte. 4 menos 1, 3. Esse é forte também. Tá? É mais forte do que esse, porque a diferença deu 3. Então, qual que é o mais fraquinho de todos, para colocar em ordem crescente? Ácido bórico. Depois, qual que é o moderado? Ácido sulfuroso, tá? Depois, quem que vem aqui como ácido mais forte que é o ácido sulfuroso? É o ácido clórico, esse aqui, tá? E esse aqui, Zé, é o ácido permangânico, que a diferença deu 3. Aí eu viria e marcaria essa alternativa aqui, tá? Ácido bórico, ácido sulfuroso, ácido clórico e ácido permangânico, tá? Nossa, Zé, mas eu vou ter que saber esses nomes, depois tu vai ter que saber, não tem choro nem vela. Mas não diretamente para essa prova, a princípio. Então, aqui ele diz assim, ó, para os ácidos HCl, que é o ácido muriático, o ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido cianídrico, tá? Fosfito ácido ou ácido fosforoso, hipofosforoso, ácido clórico, são dadas as seguintes posições relativas às suas classificações. Primeiro, ele diz assim, ó, todos eles são monoácidos, apresentam um único hidrogênio ionizável. Vamos lá? Olha só, esse aqui apresenta um único hidrogênio ionizável, tá? Aí vai dizer aqui, ó, esse aqui também é um único hidrogênio, esse aqui só tem um hidrogênio. Esse aqui é aquela exceção. Esse aqui ele tem um hidrogênio ionizável e 2 que ficam junto com HPO2, também ele apresenta. E esse aqui ele só tem um hidrogênio ionizável. Então, todos são monoácidos que apresentam um único hidrogênio que vai dissociar-se do composto. Agora, a segunda afirmação, ele diz assim, todos eles são fortes. Esse aqui, embora não tenha oxigênio, eu já sei que ele é forte. Agora, esse aqui, ó, 3 menos 1, 2, ele é forte. Agora, esse aqui, ó, o ácido cianídrico é um ácido fraco, tá? Esse aqui, ó, 2 menos 1 ionizável dá 1. Esse aqui é moderado. Esse aqui é moderado. Esse aqui tem acidez fraca.
Então, Zé, não são todos, não são fortes, né? Exato. Então, ele vai dizer que somente o HCl, o ácido nítrico e o HCl são ácidos fortes. Então, 3, menos 1, 2. Aqui eu sei que é forte já um hidrácido, 3 menos 1, 2. Então, todos eles aqui, maior ou igual a 2, são fortes, verdadeiro. HCl e HCN são hidrácidos, não tem oxigênio na forma, são hidrácidos. Enquanto que H3PO2, HNO3 e HClO3 são oxiácidos. Beleza, tem oxigênio na forma, a gente chama de oxiácido. O ácido muriático ou ácido clorídrico é um ácido mais forte que esses outros dois? É porque esse aqui, tá? Ele é moderado e esse aqui é fraco. Então, esse aqui é mais forte. Então, somente a alternativa 2... Mas, José, como é que você vai saber se, tipo, porque ele não tem como se subtrair o oxigênio do hidrogênio nele. Como é que você vai saber? Através da constante alfa de ionização, tá? Então, aí, nesse caso aqui, você tem que guardar que, pela constante alfa de ionização, o HCl, aí, quando você calcula a constante alfa, o HCl dele vai dar maior do que 50. Como deu maior do que 50, tá? O que acontece? O ácido HCl, o HBr, todos esses ácidos, HF, tá? Você tem muitos ácidos aqui que são fortes. Então, é aquilo que eu estou falando para vocês. Alguns vocês vão ter que guardar mesmo. Como, por exemplo, falou em HCl, você vai lembrar do teu estômago. Falou no teu estômago, você vai lembrar que você tem um ácido forte no teu estômago. Então, como ele é hidrácido e não tem oxigênio, a única forma de você saber é calculando a constante alfa. Como aqui ele não te deu a constante alfa, você teria que saber, que você teria que memorizar, por exemplo, que o HCN é fraco e o HCl é forte. Isso para vestibular. Mas nós não chegamos ainda da memorização de vocês. Oi. Normalmente, os que não têm oxigênio na fórmula são mais fortes? Não, depende. Esse HCN aqui, ó, por exemplo, ele é mais fraco do que o ácido hipofosforoso, tá? Que aqui vai dar 2 menos 1 ionizável, vai dar 1. Então, o que acontece? Porque, na verdade, que você tem um ionizável e 2 hidrogênios que ficam junto com o fósforo. Tá? Só para você enxergar aqui, ó, a grande questão desse aqui, ó, aqui aquela hora, eu não ia nem mencionar, mas vamos mencionar. Já que você tocou nesse assunto aí, vamos mencionar aqui, quer ver? Ele te deu aqui a exceção, ó. Acho que está para baixo. Vai te dar a exceção do ácido fosforoso e do ácido hipofosforoso. Vai. Eu acho que é atrás lá. Ele tinha uma... Ele colocou tome nota. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse ácido aqui, ó. Esse ácido aqui, ó, é o H3PO4. O que acontece? H3PO3, aliás. Que é esse ácido aqui, ó. Esse aqui a gente chama de ácido fosforoso, tá? Esse ácido, ele é uma exceção, porque ele, embora ele tenha 3 hidrogênios, só 2 hidrogênios que estão em vermelhinho aqui, ó, são os que vão se dissociar, tá vendo? Agora, olha o ácido daquele exercício que a gente acabou de fazer lá agora, ó. Era H3PO2, que isso aqui a gente chama de ácido hipofosforoso. Tá vendo que aqui é dado como exceção? Ó, embora ele tenha 3 hidrogênios, somente um, ó, que vai se dissolver na água. Os outros 2 ficam agregados aqui ao P. Então, quando você faz a conta aqui, ó, você não vai fazer 2... Você só vai subtrair um. Aí é só um. Aí você fala, mas como é que eu vou saber, então, quando quando não é? Aí você vai guardar essas 2 exceções aqui apenas, tá? Porque o resto, tudo é só subtrair. Você subtrai o valor menos o número de hidrogênio que dá certo. Exceto essas 2 exceções aqui, ó. Tá? Esse aqui tem 1 ionizável e esse aqui tem 2 ionizáveis. Que são exceções. Que para vocês, por enquanto, não são tão importantes ainda, mas mais adiante vai ser bastante importante na química que a gente vai aprender no ensino médio. Agora, como a gente está vendo mais a química aqui, a parte mais facinho da química, então é mais tranquilo.
Agora, Zé, como é que a gente vai dar um nome para os ácidos? Então, eu vou ensinar para vocês, tá? Uma regrinha. Eu vou colocar para vocês assim, quer ver? A gente vai falar mais dela semana que vem, na aula, mas hoje eu já vou colocar aqui para vocês assim, ó. Essa regrinha. Só para você ver como é que fica fácil você guardar aqui o nome deles, ó. É assim, ó. Teimoso. Você vai guardar essa frase para mim aqui, ó. Teimoso mosquito. Nossa, Zé, o que é essa bobeira que você está escrevendo aí? No bico, você vai entender. No bico do pato. Com ácido cianídrico. Não me meto. Então, para eu formar os ácidos, ó, todo ânion que termina em ito, eu vou passar para oso. Por exemplo, eu tenho fosfito. Aí o nome do ácido fica ácido fosforoso, o nome do ânion. Todo ânion que termina em ato, eu vou passar para ico. Por exemplo, eu tenho o ânion NO3-1, que é o nitrato. Se eu colocar um H na frente dele, HNO3, ele fica ácido, ato passa para ico, nítrico. E todo ânion que termina em eto, por exemplo, eu tenho lá um sulfeto. Quando ele forma um ácido, eu vou passar ele para hídrico. Então, se eu tenho lá Cl, que é o cloreto, aí fica HCl. Qual que é o nome dele? Passa para clorito. Vou tirar uma foto disso aqui, ó. Você vai falar, isso que bobeira, mas você vai ver que você não erra nada depois dessa frase. Você vai memorizar para mim essa frase. Uma frase bem medíocrezinha. Deixa eu tirar uma foto aqui. Aí já mandei para vocês ver. Vamos lá. Vou mandar no B também. Olha aí que você vai ver na frase ali, ó. Tá vendo aí, ó? O ito do mosquito passa sempre para oso na hora de a gente estabelecer a nomenclatura. Ó, o ato passa para ico e o eto, ânion terminado em eto, a gente vai colocar hídrico. Então aqui, por exemplo, ó, o Cl aqui é o cloreto. Então quando ele une-se ao H para formar um ácido, eto passa para hídrico. Aí fica ácido clorídrico. O Br é o brometo. Eto passa para hídrico. Então fica ácido bromídrico, tá? Zé, mas isso você está falando na hora de transformar os elementos químicos em ácidos. Não, aqui você tem um ânion, né? O I-1. O ânion. Você vai pegar, sei lá, cloro, aí você vai transformar para ácidos, tem que fazer essa mudança. Isso, cloreto, que é o ânion do cloro, né? Que é o Cl-1. Aí na hora que ele ajunta-se ao H, ele deixa de ser cloreto, aí passa a ser um ácido. Aí ele passa a ser o ácido que a gente chama de ácido clorídrico, tá? Você pega o Br. O Br ganhou um elétron para ficar com 8. Tinha 7, ganhou 1. Ele formou, então, o ânion. Qual que é o nome do ânion? Depois vocês vão aprender essa questão do ânion. É brometo. Aí, ó, brometo, quando une-se ao ácido, ele deixa de ser brometo, aí ele passa a ser ácido, eto passa para hídrico. Aí ele passa a ser ácido que a gente chama de bromídrico, tá? Aqui, ó, iodeto. O iodeto, ele deixa de ser iodeto e passa a ser iodídrico, como ácido. Seleneto, ele perde de eto, ele passa para hídrico, tá? E assim vai, ó. Cianeto, eto passa para hídrico, fica ácido cianídrico. Aqui, ó, o ferro cianeto, eto passa para hídrico, fica ácido ferro cianídrico, tá? E aqui você tem aqui, ó, aqui é o ferricianídrico, né? E aqui você tem o ferrocianeto, o ferrocianeto, aí passa para eto para hídrico, fica ferrocianídrico. Aqui desses dois, só muda aqui, ó, o que tem menor número de hidrogênio, ele é ferri.
que tem maior número é o ferro. Mas, por enquanto, ainda vocês não conhecem os ânions. A gente vai aprender a fazer cada ânion. E agora, por exemplo, aqui, ó, olha só que legal. Só para você ver aqui, ó. Mas, por exemplo, quando eu estiver sabendo já que o MnO4 ele chama-se permanganato, que é o ânion, ele termina em ato. Quando ele se transforma em ácido, quando ele se funde, tá, em H+, esse ácido aqui, ó, teimoso mosquito no bico do pato. Ato passa para ico. Então, ele se transforma em ácido permangânico. Eu troco o ato do permanganato por ico, fica permangânico, tá? Aqui eu tenho o perbromato, que a gente chama, perbromato. Ele fundiu o H, formou um ácido, aí ele deixa de ser ato aqui no fim, perbromato, passa para ico. Fica ácido perbrômico, tá? Aqui eu tenho o periodato, IO4 menos 1, periodato. Aí eu tiro o ato, passo para ico como ácido, fica ácido periódico, tá? E aqui eu tenho o perclorato, é o ClO4 menos 1, que é o ânion. Se esse ânion funde-se com H+, ele se transforma em um ácido. Aí esse ácido derivado do perclorato, o ato do nome dele passa para ico. A gente tem, então, o ácido perclórico, tá? E assim vai, assim segue a vida. Então, aqui, ó, aí você vai ter os terminados em oso. Deve vir aqui na sequência. Aí, ó. Aí você vai ter os terminados em oso também. Ainda tem os terminados em ico, né? Aqui está falando o valor do número de oxidação. Aqui só para dar um exemplo, ó. Esse ânion aqui, ó, é o clorito, tá? Teimoso mosquito. Ito do mosquito transforma-se em oso do ácido. Então, ito em oso. Então, ó, se o ácido é clorito, se aqui é o clorito, o ânion, ele passa para ácido cloroso, tá? Se aqui o ânion é o fosforoso, ele vai, aliás, se o ânion aqui é o fosfito, ele vai passar para ácido fosforoso. Se aqui é arsenito, ele passa para ácido arsenioso. E assim vai, tá? Se aqui é iodito, ele passa para ácido iodoso. Se aqui é manganito, ele passa para ácido manganoso. Então, você seguindo essa regrinha aí, ó, teimoso mosquito no bico do pato, essa frase, com ácido cianídrico não mineto, você não vai esquecer, tá? Não tem jeito de errar, ué. Não tem jeito, é negócio. Cara, mas o negócio é o seguinte, você tem que ensinar um macetinho, entendeu? O macetinho favorece. Aí você pode ver que na favorece apostila... muito. Essas frases que você dá aí, filho, você tá maluco. Na apostila não vai falar para vocês aqui o macete, né? Mas aí, só aí o aluno tem que memorizar, fica complicado. Mas você pega uma frase dessa aí, você mata, tá, a charada. Então, beleza, não vou nem fazer chamada agora. 38 alunos, porque eu já ultrapassei meu tempo aqui, né? Tem outro professor que vai entrar. Pessoal, então 1h30 eu aguardo vocês daqui a pouco, tá? Fortes emoções, coraçãozinho bom, faltam 2 horas e 10 minutos. Tá? Pode fala preparar. Isso não, Zé, fala isso não. Pode preparar que a bucha vem logo. Prova difícil.